De volta com o nosso Você Bonita e hoje a gente vai falar de dor neuropática. Você já ouviu falar a respeito do assunto, sabe o que é? Olha, pode diminuir muito a qualidade de vida, como eu comentei há pouco, e precisa de diagnóstico. Então a gente convidou ele que é neurocirurgião, o Dr. Murilo Marinho. Bem-vindo, doutor. Muito Prazer obrigado. em recebê-lo mais uma vez, Prazer viu? é todo meu. Que tem um trabalho referência na área. E pra gente entender, né, e claro, sanar as dúvidas, que eu sei que vocês vão mandar perguntinhas no @VocêBonitaTV, vamos começar do ponto de partida, né? Quando a gente diz dor neuropática, o que isso quer dizer, doutor? Bom, Carol, primeiro é um prazer estar aqui. Dor neuropática é aquela dor, geralmente em queimação, em formigamento, em pontada, em choque, que acomete qualquer região do corpo. Tá. Né? As causas são muito variadas. Pode ser uma lesão, que atinge desde o cérebro até o nervo periférico, ou até mesmo uma disfunção. Certo. E como você falou, é extremamente frequente, incomoda a qualidade de vida. Eu vou pedir, vamos colocar primeiro, a gente tem uma imagem aqui que mostra, eu acho que é o desenho ali, esse aí, da bainha de mielina. Quando a gente está falando, então, desse tipo de dor, a gente está falando, então, numa questão que vai danificar essa bainha de mielina. É isso, doutor? Que é a mesma coisa que acontece, mais ou menos, quando a gente fala de esclerose múltipla? Perfeito, Carol. Às vezes, a esclerose múltipla causa um tipo de dor neuropática. Aqui entendi. vocês estão vendo, né, o neurônio, o axônio. Então, qualquer disfunção ou lesão nessa via, que vai desde o cérebro até o último nervo, pode causar uma dor neuropática. Certo. E não é só uma lesão, se ela está disfuncional, ela também causa uma dor neuropática. Que coisa, doutor. E isso a gente está falando de questões específicas, que é o que a gente vai comentar, dessas causas, mas o próprio envelhecimento pode trazer um caso desse, né? Um quadro? Lógico, o envelhecimento predispõe várias doenças. Você quer ver uma doença muito comum na nossa prática que causa dor neuropática? A própria diabetes. Então o envelhecimento aumenta o risco, hoje, de fatores alimentares. Tá. Desde a infância, desde a criança, né, do adolescente, que come mal, não pratica atividade física, tem uma propensão a ser diabético. Olha. E no futuro, ao longo da vida, desenvolver um quadro de dor neuropática muito terrível quanto à doença de base. A gente pode colocar, então, que diabetes é um dos mais comuns, né? Enfim, que está por trás aí de mais casos quando vocês vão diagnosticar essa dor neuropática. Sempre tem que pesquisar para o paciente. Olha, você é diabético? Às vezes, muitas vezes, o paciente nem sabe que é diabético ou tem uma diabetes mal controlada. Então, é uma causa de dor neuropática, sim. Vamos então agora falar dos pontos de dor. Como eu comentei até na abertura, eu ali estudando, enfim, e aprendendo um pouquinho do assunto, ouvi algumas pessoas relacionando fibromialgia, né? Quando a gente fala dos quadros, também são dores crônicas, mas são quadros completamente diferentes, né, doutor? Inclusive nas regiões acometidas. Perfeito. A fibromialgia é uma outra doença tão grave quanto. E deve ser um diagnóstico de exclusão. Tá. Então aí vale a pena o especialista para diferenciar. Que tipo de dor que eu tenho? Primeiro, se a dor é crônica ou é aguda. Certo. Né? A dor, desde o princípio, ela é uma sobrevivência. Por exemplo, a gente torce o pé, sente aquela dor. Ou coloca o dedo numa superfície quente. Num calor, já é uma retirada. Então faz parte da nossa defesa, desde os primórdios. Já a dor crônica, não. Entendi. Principalmente aquela dor com mais de 3, 6 meses. Essa já se torna ruim. Piora a qualidade de vida, piora o humor, piora o convívio social. Então a fibromialgia, voltando, é um tipo de dor crônica, porém tem algumas características diferentes da dor neuropática. E aí, quando a gente coloca aqui os locais, né, que podem ser acometidos, a gente está falando do pé, das mãos, né, que pode ter um formigamento, vem uma dor que não é só a dor, né, ela vem com outras questões envolvidas. Olha só que interessante, isso ajuda muito o médico a fazer o diagnóstico. Às vezes ela acomete só o braço, como o primeiro exemplo. Ela é chamada de mononeuropatia, ou seja, só um nervo específico que está doente, nesse caso. Ou por contrapartida, ela pode acometer várias regiões do corpo, que também doenças específicas. Então, assim, você que é paciente, entender qual o local ajuda muito o médico, quais são os locais, a fazer o diagnóstico correto e, consequentemente, o tratamento.
E doutor, eu estou pensando aqui, eu acho que a gente tem também as causas, né? Porque você relacionou diabetes, que é interessante, e aí a gente pode colocar pessoas jovens, né? Também sofrendo com o problema. Mas a herpes zoster também pode ser, né? Que acaba sendo até muito comum, um pós-efeito ali da zoster, mesmo que ela já não esteja mais, né? O vírus, a pessoa ficar ali com esse comprometimento, né? Isso é uma característica muito comum das herpes zoster. Geralmente tem a dor aguda de quando você tem o herpes e principalmente uma dor neuropática pós-herpética, que acomete meses após o primeiro surto da doença. E o zoster, Carol, ele acomete principalmente aquele paciente mais idoso, já é um outro extremo, que abaixa a imunidade, qualquer outra coisa, o vírus que nós já temos no organismo se desenvolve e vai lá e acomete esse nervo. E causa aí esses sintomas muito comuns, que são dores em queimação, em choque, em formigamento, em pontada, e uma dor muito forte. E aí, claro, vai determinar essa região muitas vezes, então se a pessoa teve zoster num outro local, nas costas, por exemplo, né, vai, esse tipo de dor neuropática vai ser naquela região específica. Exatamente, o local que ela comete o nervo ou tem a disfunção que vai gerar essa dor. É muito comum, por exemplo, uma dor intercostal, né? Teve aquelas vesículas, aquelas lesões de pele e depois disso desenvolve uma dor em queimação, em ardência, muito forte e muito ruim. E muito ruim. E para a gente investigar, doutor, então para a gente ir, né, como são causas diferentes, então a gente falou de zoster, de diabetes, eu acho que quimioterapia também pode ter uma questão envolvendo, né, essa parte dor neuropática. Tem quimioterapia, tem os próprios AVCs que são extremamente comuns. Às vezes tem regiões do cérebro que, se lesadas, causam uma dor muito, muito incapacitante. Olha, puxa. Uma coisa comum também, as hérnias de disco. Então é um exemplo clássico, dor trigeminal. Então uma dor de um nervo sensitivo da face que causa uma característica clínica muito comum de dor neuropática. Talvez uma das piores dores da vida. Nossa, doutor. Eu vou fazer o seguinte, vou botar já a perguntinha do público e aí você me conta daqui a pouquinho como é feita essa investigação, né? O que hoje, além, claro, da clínica soberana, né? O que hoje a gente tem como exame, se eles também podem ajudar. E vamos falar de tratamento. Mandem mensagem pra gente, já temos uma aí pra vocês. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Marília, um beijo pra você. Momentos traumáticos causam dores neuropáticas? Tive um rompimento de relacionamento recentemente e sinto como um choque nas costas. Estou fazendo acupuntura e análise. É o suficiente? Lógico, Carol, sabe que isso é extremamente comum, né? O fator emocional, ele aumenta ou diminui o limiar da dor. É verdade. Quando dormimos bem, quando estamos bem psicologicamente, tudo isso interfere no limiar da dor. Então, assim, Marília, obrigado pela sua pergunta, né? Vá investigar, vale a pena. Isso é muito comum. Às vezes você tem algum problema na coluna que agora o fator emocional fez com que isso aflorescesse. Entendi. E às vezes cai a imunidade, pode ser que ela esteja num quadro, às vezes, de zoster e ainda não percebeu, ainda não saiu a pústula, né? Que fala, doutora? Exato, tem as vesículas assim. Então, né, procurar ajuda é sempre importante, né? Lógico, lógico. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Adri, um beijo. Qual o exame que a gente, né, pode fazer para distinguir uma dor neuropática? Então, vamos falar um pouquinho da investigação. Olha, pergunta muito importante. Primeiro, lógico, você já respondeu, né? A clínica sempre é soberana. Então, através da história, é fundamental. Mas hoje existem exames complementares que ajudam, por exemplo, exames de eletroneuromiografia, a própria ressonância, se for uma raiz, um nervo específico, um ultrassom, um exame simples. Então, são exames que topografam a lesão e ajudam o médico a dar o diagnóstico correto. Que coisa! Olha, então a gente tem exames de imagem também, claro, a parte clínica, mas sabe, doutor, nessas pesquisas aí que eu estava fazendo, até entendendo que cada vez a gente fica conhecendo mais gente que tem essa queixa da dor neuropática mesmo, por que os antidepressivos são utilizados como tratamento? Me chamou a atenção. Sim, essa é uma pergunta extremamente frequente. Doutor, eu não estou deprimido ao ponto de tomar um antidepressivo, mas você acredita que o mecanismo de ação desses antidepressivos, ele bloqueia alguns neurotransmissores que têm a ver no aumento da excitabilidade nos quadros de dor neuropática. Entendi, olha então só. É como se fosse um antídoto. O mesmo acontece, Carol, com os anticonvulsivantes.
que são, por muitas vezes, primeira linha no tratamento de dor neuropática. Então, o antidepressivo mais o anticonvulsivante faz parte da primeira linha de tratamento de qualquer dor neuropática crônica. E essas dores, elas regridem, elas acabam, enfim, é possível manter um controle ou realmente curar, acabar com a dor? Na verdade, poder curar pode. Primeiro é entender a causa. Qual que é a origem dessa dor neuropática? Lógico, é um tratamento extremamente difícil, desafiador, que depende de vários profissionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, pessoas que têm interesse em cuidar de pacientes que sofram de dor neuropática. E aí, dependendo de cada caso, de cada história clínica, vai ter ali um tempo, né, doutor, para se resolver. Exatamente. Tem mais perguntinha, olha lá, aproveitem que estamos ao vivo. Obrigada, Mari, um beijo. O que fazer para melhorar... Ai, tá longinho, peraí. Nevralgia do trigêmeo, é isso, né? Já fiz até a cirurgia do balão. Explica pra gente, doutor, o que seria. Olha, a dor trigeminal é uma dor extremamente devastadora, que piora a qualidade de vida. Você sabe que às vezes você recebe pacientes que foram, por exemplo, extrair dentes porque sofrem dessa dor, né? Lógico, os remédios são sempre a primeira opção, mas no seu caso, que você precisou de uma cirurgia, existem outras técnicas. O que vale a pena sempre é saber se o diagnóstico está correto. Se realmente a dor é uma dor típica do nervo trigêmeo. E aí escolher a melhor forma de tratamento. Existem técnicas percutâneas, técnicas através de cirurgias pequenas que descomprimem o nervo aqui na região posterior da orelha, até técnicas de radiocirurgia para controlar essas dores incapacitantes que são as dores trigeminais. Mas não ficar sem o medicamento, é a base assim do tratamento? Em qualquer tratamento, sempre que eu tiver uma condição que eu tomo um remédio, seja 2, 3, 4 vezes ao dia e controle minha dor, não há nada melhor que isso. Tá certo. Tem mais perguntinha. Obrigada, Mari, um beijo. Olha, a Mari querida, é verdade, ela me contou. Um beijo, viu, Mari? Já deu tudo certo, ó. Descobri há pouco tempo ganglionopatia periférica e às vezes sinto dor no calcanhar, dormência, até cãibra nas pernas. Isso pode ser dor neuropática? A Mari é uma fã muito querida do Você Bonita da TV Gazeta, viu, doutora? Ela vem muito aqui e recentemente ela me comentou lá na minha rede social. Ela, ai, Carol, não tô conseguindo. Ela começou com alguns sintomas assim de não conseguir até se equilibrar, ela me disse. Oi, Mari, obrigado pela pergunta. É muito importante, né? O gânglio da raiz, ou seja, a concentração dos núcleos, faz parte de todo esse sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso periférico. Então, qualquer interação que tenha nessa região, que é uma região muito sensitiva, pode causar essas disfunções, né? E tem tratamento, mesma coisa, desde simples bloqueios até algumas agulhas que se fazem, chamadas de risotomias pulsadas nessa região, para modular essa dor. E, por fim, neuroestimuladores, que controlam o estímulo que passa nessa região. Então tem que procurar ajuda. A Mari tá ali, ela brincou comigo e falou: os médicos estão me virando do avesso, né? Que é o termo aí que vocês usam também, mas vai dar tudo certo, viu, Mari? Um beijo pra você, estamos já torcendo muito pela sua recuperação. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Vanessa, um beijo. No inverno, tenho episódios de dor no rosto em forma de pontadas. Pode ser dor neuropática? Pode ser, é uma característica muito comum. Então, o frio, primeira coisa, mudança de clima, né? São alguns fatores desencadeantes. Às vezes, o próprio mastigar, escovar os dentes e a característica de ser empontada, choque, formigamento ou uma dor intermitente que vai e volta. Tudo isso são características de dores neuropáticas. Tá certo. Tem mais, olha lá. Perguntinha da Ângela, obrigada. A endometriose causa dor neuropática? Sinto dor todo dia. Você sabe que a endometriose é uma coisa muito comum, principalmente para aquelas mulheres que não conseguem operar essas patologias pélvicas na cavidade abdominal. E às vezes pegam alguns nervos. Comprime. Exato. Pode ser. Tem uma lesão de um nervo, por exemplo, muito comum e causa uma dor mista, que pode ter o caráter neuropático, como também uma característica visceral. Entendi. E são dores extremamente incapacitantes nessas mulheres. Puxa, mas tem cirurgia? Tem cirurgias, então os próprios ginecologistas, hoje as cirurgias evoluíram muito por robô, enfim, várias técnicas para controlar a doença e
naqueles casos que continuem com a dor, o próprio tratamento de dores neuropáticas ou dores mistas. Então ela não pode deixar para lá, né, doutor? Não, continuar. Procure ajuda, porque são dores incapacitantes. E também, seguindo, Carol, acomete a mulher em qualquer fase. Sem dúvida. Né? Desde a sua adolescência até a fase mais tardia. Então ela pode unir, inclusive, doutora, a especialidade de ginecologia com o neurocirurgião. Com o médico da dor. Então, por isso que essas doenças que são complexas demandam um tratamento multidisciplinar. Né? Que o neurocirurgião, por exemplo, é só uma parte do tratamento. Então, por isso que é importante, procura uma pessoa ou um grupo especializado para isso. E eu, gente, como filha de terapeuta ocupacional, estava contando para o doutor, sei que a terapia ocupacional também é muito eficiente para muitos casos de dor neuropática, né? Consequente. Na verdade, a postura, às vezes, tem uma postura específica que me causa uma dor. Então, o fisiatra, o terapeuta ocupacional vai orientar o que fazer, como fazer e de que forma, né? Então, por isso é importante. Que são os exercícios realmente, tem lá órteses que podem ser feitas, né, para diminuir os movimentos, enfim, até lasers, aparelhos mesmo. Exato. Que podem diminuir a dor. Exato. Então, tem muita coisa. Hoje, né, felizmente, a medicina, né, como um todo evolui. E conseguimos tratar diversas patologias que não tratávamos há 50 anos atrás. Então, ficamos muito felizes com isso. Dá tempo, né, Cláudia, de mais perguntinha? Na tela, olha lá. Obrigada, Lê, um beijo. Como é a dor neuropática da hanseníase, sem ser diabético? Muito interessante essa pergunta, né? A hanseníase, embora seja uma doença cada vez menos comum, felizmente, né? Mas ela também pode atuar na lesão do nervo. E a consequência da lesão desse nervo que causa uma dor neuropática, que é muito semelhante a qualquer outro tipo de dor neuropática. Então, aquela dor em queimação, formigamento, choque, uma dor muito forte que geralmente acomete a região específica desse nervo acometido pela hanseníase. E o tratamento, como você comentou, com medicamentos que possam controlar a dor. Perfeito. São os tratamentos de primeira linha, né? Os anticonvulsivantes, os antidepressivos, algumas vezes uma outra combinação entre um outro remédio que causa um alívio assim para esse paciente. Você sabe, doutor, a gente tem uns minutinhos finais, mas falando dessa questão que parte do tratamento, às vezes é a indicação de um antidepressivo, fico pensando que muitos pacientes fiquem ali numa certa insegurança, né, de iniciarem um tratamento com antidepressivo para outros fins, enfim. E no final tem que colocar na balança, né? Porque ficar com a dor crônica pode ser muito pior do que, de repente, envolver um tratamento com antidepressivo com outro intuito. Você sabe que esse ponto é muito importante. Né? Primeiro é a adesão do paciente. Lógico, só ele sabe o tamanho dessa dor, né? E por vir os seus familiares, os seus acompanhantes. Mas uma boa conversa, um bom diagnóstico, explicar a expectativa, olha, e mostrar que esse remédio é melhor que, por exemplo, um anti-inflamatório, que é muito comum. Fizemos um entorse, um jogo de bola, né? Vai lá, toma um anti-inflamatório, toma um analgésico, mas esses remédios não vão controlar a dor neuropática. É verdade. Então, explicar para ele que é melhor tomar um antidepressivo, um anticonvulsivante para esse tipo de dor é fundamental. Não pode ter medo, né? Tem que ter essa conversa com o médico e resolver o que de fato, né, pode ser mais complicado. Vou colocar mais perguntinha. Temos 1 minuto, doutor. Dá tempo de mais uma. Olha lá. Obrigada, Márcia. Um beijo. A acupuntura pode auxiliar o tratamento da neuropatia? Sim, a acupuntura faz parte do manejo de opções de tratamento. Então, a acupuntura, a própria fisioterapia, como o TENS, são armamentos usados para tratamento de dor neuropática e também outros tipos de dores, como a dor nociceptiva, músculo-esquelética, enfim. Pode ser usado sim. Eu acho também, eu sou a favor também da acupuntura, acho um trabalho complementar belíssimo. E vou agradecer o doutor, gente, ele é neurocirurgião, doutor Murilo Marinho, está sempre aqui com a gente ao vivo. Hoje falamos de dor neuropática, depois compartilhem esse vídeo, vai estar lá no YouTube do Você Bonita. Compartilhem, quanto mais gente, né, tiver acesso a toda essa mensagem, a gente melhora cada vez mais, né, a vida das pessoas. Então lá no Instagram do doutor tem mais, @doutorabreviado.murilomarinho, doutor.murilomarinho.
Murilo Marinho lá no Instagram. Obrigada, doutor. É sempre Até a próxima. um prazer, parabéns. Prazer nosso, obrigada, viu? E a gente volta ao vivo amanhã, 1 da tarde. Fica com mulheres. Beijo, beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã.